Esta campanha, ela realmente nos surpreendeu. Sabemos que não é fácil estar 12 dias, não é? 12 dias seguidos, todas as noites, depois de um dia de trabalho aqui na igreja. Mas também sabemos que a promessa de Deus, ela é grande na nossa vida. E quando nós nos sacrificamos, quando nós somos constantes naquilo que fazemos, não há como Deus não fazer. Quantos concordam? Não há como Deus não abençoar. E não há como Deus não dar. Amém? Temos tido aqui, iniciámos a campanha no dia, quem é que se lembra? 3. No dia 3 de janeiro nós iniciámos a nossa campanha. E o objetivo da campanha foi consagrarmos 12 dias, dedicarmos a cada mês do ano. Então, 12 dias por 12 meses. E já foram aqui ministrados vários temas. Iniciámos a campanha, onde foi ministrado o tema da abundante graça, quem se lembra? Ministrado o tema de adoração, firmes e inabaláveis, busca do Espírito Santo, chamados a servir com excelência, buscar Deus no secreto, evangelização. E ontem a pastora Flávia pregou sobre santificação. Então realmente no início do ano estamos bem revestidos da palavra. Estamos ou não estamos? De temas importantíssimos que vêm realmente fazer a diferença na nossa vida, que podem mudar o rumo da história deste ano. Sabem disso? Às vezes nós olhamos para trás e olhamos para o ano 2021 e pensamos, isto não aconteceu, a outra coisa não fiz, a outra coisa não aconteceu, não busquei, não recebi. Mas muitas vezes nós não sabemos que os principais culpados, entre aspas, não quero culpar ninguém, somos nós próprios. Fomos nós próprios que não percorremos o caminho certo para verdadeiramente alcançar o bem-sucedido. Porque o Senhor, Ele diz que tem o melhor da terra para nós. O Senhor, Ele diz que tem o melhor. Ele disse que o choro duraria uma noite, mas que a alegria vinha pela manhã. Ele disse que subiria para o Pai, mas que deixava connosco o Consolador. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo que eu venci o mundo. Então Ele, no fundo, Ele nos deixa aqui uma certeza de duas coisas. A primeira delas é que nós estamos aqui, não estamos isentos de tribulação, de dificuldade, de angústia, mas que também Ele estará connosco sempre. Então são várias promessas que nós temos que entender. Então eu hoje venho-vos falar sobre o caminho a percorrer para um ano bem-sucedido. Eu queria ter colocado ali outra palavra, que era o caminho a percorrer para um ano difícil, mas bem-sucedido. Porque verdadeiramente é um ano difícil. Estamos numa fase de pandemia. Estamos numa fase em que o mundo atravessa uma incerteza global, geral. Ninguém aqui sabe o dia da manhã. Ninguém sabe até as leis que são ditadas amanhã, as regras que o Estado, ou que cada país, ou que cada nação pode impor. E também ninguém sabe se levantará alguém e que irá trazer um culminar a todas as nações e que se apresentará como nós conhecemos e sabemos quem. Então nós não sabemos nada do que está a acontecer. Então nós sabemos o quê? Que será verdadeiramente um ano difícil pelo quê? Por aquilo que nós lemos na palavra de Deus, por aquilo que nós estudamos, por aquilo que nós realmente podemos ver na comunicação social, por aquilo que nós entendemos até à luz da palavra de Deus. Nós sabemos que não vai ser fácil. Mas nós sabemos, como eu preguei aqui há umas semanas atrás, que Deus Ele estará connosco do princípio ao fim. Mas realmente existe um caminho a percorrer. Isso é verdade ou não? Certo? Estamos em janeiro, vamos chegar, se Deus quiser, se Deus não nos arrebatar para a glória, vamos chegar até dezembro de 2022. Então existe um caminho. E eu quero te dizer que há uma forma desse caminho se fazer. Mas ele não está no GPS, nas coordenadas do teu GPS, mas está na palavra de Deus. Então, se tu quiseres acompanhar e ir apontando os versículos, então tu podes realmente ter ali descrito de uma maneira sucinta e simples esse caminho. E a minha pergunta é o seguinte: faltam 3 dias para a campanha terminar. Ela termina na sexta-feira, certo? 3 dias
para a campanha terminar. Durante estes dias, nós pelo menos temos a certeza que nestes 12 dias nós tivemos a prática da oração e nós tivemos a prática da leitura da palavra de Deus. Nós tivemos a prática da adoração. Foi ou não foi? Nestes 12 dias, nós fizemos isso. Isso que agrada ao coração de Deus, isso que determina realmente o nosso caminho, o nosso futuro, nós fizemos. Mas quando terminar a campanha, o que é que nós vamos fazer? Porque todos nós sabemos que quando nós somos conduzidos, orientados, discipulados, até, digamos, tendo uma certa responsabilidade, porque a maior parte das pessoas quando assume uma campanha não quer realmente quebrá-la, é mais fácil nós nos achegarmos a Deus. Mas a partir daqui tu vais ficar apenas de uma maneira natural e disponível por tua conta e vontade de estares presente num grupo de vida durante a semana, no culto semanal de sexta-feira e num culto de domingo. Então são apenas 3 dias e 3 oportunidades em que tu verdadeiramente irás fazer o que fizeste nestes 12 dias seguidos. Mas 3 oportunidades se tu verdadeiramente vieres às 3 coisas, que às vezes nós não conseguimos e outras vezes nós não priorizamos. É ou não é? Agora imaginem, mesmo que tu venhas às 3, como é que ficarão os outros dias? Como é que serão os outros dias da nossa vida? Porque só estamos no início do ano, não é? E só nos estamos a revestir de 12 dias. Mas nós precisamos nos revestir de 365 dias. E por muitas vezes por nossa conta. Porque nem sempre a igreja vai ter campanhas que te motivem. Nem sempre vai haver eventos que te motivem. E se houver só as 3 atividades que a igreja tem certas, é muito pouco na nossa vida espiritual. Quantos concordam? Eu vi que nestes dias todos vocês receberam com muita alegria todas as palavras. Receberam ou não receberam? Eu vi que vocês todos que estão aqui, nós já conhecemos as caras certas, às vezes um ou outro pode não vir um dia, mas o bolo maior das pessoas que fez esta campanha está aqui. E houve realmente alegria nos vossos rostos, vocês expressaram alegria na vossa postura. Mas a palavra de Deus diz lá em Lucas 8:13 o seguinte. Então se quiserem apontar, comecem por apontar este primeiro versículo, que eles são muitos os que eu vou dar hoje. Diz assim, ou então apontem e sigam por aqui pelo LED. Diz assim, os que estão sobre a pedra, esses são os que ouviram a palavra de Deus e a receberam com alegria. Mas, ouçam que diz o seguinte, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Então, além de nós recebermos a palavra com alegria, ela precisa criar raiz na nossa vida. E isso não vai acontecer apenas com uma campanha. Isso não vai acontecer apenas com uma noite. Isso não vai acontecer apenas com os temas que foram aqui ministrados. Então, isso requer o quê? Algo mais. A verdade é que quando nós recebemos a palavra com alegria, nós podemos dizer que ela mexeu na nossa estrutura. Ela mexeu na nossa emoção e nos causou uma certa impressão vivida. Quem é que sentiu isso? Ai, eu amei aquela palavra, eu recebi. Uau, ontem a palavra da pastora Flávia foi top. A palavra que o pastor deu, a palavra que a Andreia deu, realmente foi bênção de Deus. Fui muito abençoado. Mas até onde essas palavras que foram realmente temas extremamente importantes para a nossa vida, criaram raiz na sua vida. Entende? Até onde elas criaram raiz. E toda a raiz, ela tem um tempo a ser criada e ela tem mecanismos, ela tem que ser regada, ela tem que ser cuidada para que realmente ela seja forte e ela permaneça. E isso não acontece apenas numa campanha, isso não acontece apenas em dias. Então nós temos que nos lembrar que a palavra que nós ouvimos apenas com os nossos ouvidos é bem diferente da palavra que nós ouvimos e ela fica cravada no nosso coração e nós cuidamos dela, nós regamos ela e ela produz frutos. Ou seja, as emoções que normalmente nós sentimos aqui, elas são muitas vezes associadas ao endurecimento do coração. E muitas vezes a impressão vivida da palavra nem sempre ela é duradoura. Então nós temos que ter entendimento, maturidade, conhecimento da palavra,
para entendermos isso. Então, se o nosso coração, a palavra de Deus diz, e é muito simples, se o nosso coração ele permanecer endurecido e ele não for fertilizado, ouçam bem, irmãos, o nosso coração precisa de ser fertilizado. Pelo quê? Pela graça. Para que a boa semente ela possa germinar durante uma estação. Porque para que a boa semente ela possa germinar e seja duradoura. Porque se ela não for fertilizada pela graça, o que vai acontecer é que ela irá brotar durante uma estação, mas secará na próxima. E não é isso que todos nós desejamos que aconteça à nossa vida. Eu costumo dizer, e quem me conhece certamente esta frase. Em cada tempo, em cada momento que nós estamos com Deus, terá que subir um degrau. Eu vejo assim, como se a nossa relação com Deus ao longo da nossa vida, ela fosse representada como uma escada. E em cada momento, seja ele numa igreja, seja ele num culto de oração, seja ele numa vigília, seja ele num curso, eu tenho que subir um degrau. Senão não estou aqui a fazer nada. Eu tenho que subir um degrau de conhecimento, eu tenho que subir um degrau de maturidade, eu tenho que subir um degrau de aplicação da palavra, eu tenho que subir um degrau de mudança. Eu tenho que subir, nós temos que subir. Quantos concordam com isso? Então nós temos que entender que a palavra de Deus ela não pode ser só ouvida, mas ela tem que ser praticada. Ela não pode ser só ouvida, mas a palavra de Deus ela tem que ser praticada. E este é o princípio do crescimento da vida. Seja ele a nível físico, seja ele a nível espiritual, seja ele a nível mental. Todos nós sabemos, por exemplo, um músculo, quando ele é exercitado, ele fica forte. Mas se ele não é exercitado, ele fica frouxo. É ou não é? Então sabemos que precisamos de exercitar. Precisamos de nos fortalecer e esse fortalecer tem que ser diário. Então não vai ser uma campanha que te vai fortalecer os 12 dias. Tu precisas de diariamente dar continuidade àquilo que iniciamos aqui. E aqui começa a nossa luta. Porque essa é a nossa maior luta contra a nossa carne. É fazermos algo na sua constância. Ser constantes é ser diários. Ser constantes é ser firmes. Ser constantes é sem interrupções. E muitas vezes nós padecemos durante o ano porque nós não somos constantes no nosso tempo de devocional, nós não somos constantes numa vida de oração, nós não somos constantes como a pastora Flávia pregou ontem numa vida de santidade, como a Andreia pregou numa vida de intimidade e de secreto com Deus. Não há constância na nossa fé. Não há constância na prática da nossa fé. E isso, a falta de constância, é o primeiro requisito para não nos levar a um ano bem-sucedido. Então, o contrário é que nós temos que ser constantes na nossa prática. Que estes 12 dias eles sirvam de inspiração para que todos os dias nós possamos ter um tempo de qualidade com Deus. Ser revestidos da palavra, do louvor e da adoração. Quantos concordam comigo? A constância, ela é a única coisa que atrai resultados na nossa vida. É ou não é? Em tudo, nós temos que ser constantes. Se nós verdadeiramente queremos ver resultados, nós temos que ser constantes. Então, se nós trabalharmos todos os dias, a possibilidade de não termos problemas financeiros é maior. É ou não é? Porque nós todos os dias trabalhamos. Se os jovens, por exemplo, eles forem constantes nos seus estudos diários, a possibilidade de tirarem boas notas é maior. É ou não é? Então, em tudo, nós temos que ser constantes. Se nós formos constantes no amor e na atenção que damos ao nosso cônjuge, a possibilidade de estarmos mais unidos, um mais perto um do outro e termos menos atritos é também maior. Então vocês reparem bem, em todas as coisas, às vezes nós queremos distinguir aquilo que é espiritual daquilo que é uma vida diária. Mas ouçam, a Bíblia é realmente o nosso maior manual para pôr em prática todas as coisas. E aquilo que a Bíblia diz é aquilo que é certo. Então ouçam, é certo para a nossa vida, nós temos que ser constantes em todas as coisas. Se nós formos constantes em entregar o nosso dízimo todo o mês, a possibilidade de o devorador não bater à nossa porta aumenta. Quem concorda? Então, também a Bíblia nos ensina a ser constantes. E diz a palavra de Deus o seguinte: feliz o homem constante no seu temor ao Senhor. Feliz o homem
que é constante no seu temor ao Senhor. Então até no temor a Deus, Rita, nós temos que ser, digam comigo, constantes. Provérbios 28, 14. Mas para sermos constantes, nós precisamos de sair da nossa zona de conforto. Aí é a nossa maior dificuldade. Como é que eu vou ter tempo para fazer todos os afazeres? Nós mulheres temos muitos afazeres, temos ou não temos? É a lida da casa, é as roupas, é os filhos, é os maridos que também dão trabalho, é ou não é? É as comidas. Então nós temos muitos afazeres. É a igreja, é os irmãos, é o trabalho, é aqueles filhos que Deus ainda acrescenta, acha que a gente já tem poucos e ainda nos dá mais. Então há muitos afazeres. E às vezes, e hoje Deus falava comigo isso de uma forma muito direta. Nós pensamos que estamos a praticar algo que é bom, dentro daquilo que Deus ensina na palavra. Mas até que ponto isso será tão bom e nos tirar tempo de qualidade com Deus? Martim Lutero, ele disse algo tremendo. Ele disse assim: quantos mais compromissos eu tenho, isto disse Martim Lutero, quanto mais compromissos ele tinha, mais tempo em oração ele passava com Deus, porque sabia que enquanto ele passava enquanto ele passava em tempo de oração com Deus, os seus compromissos iam ser resolvidos. Uau! Nós fazemos o contrário. Agora eu vou fazer isto, é ou não é, Jeziel? Agora eu vou organizar a minha vida, agora eu vou fazer todos estes afazeres e depois eu vou tirar um tempo para o Senhor. E depois nós já estamos de raspo, já trabalhámos tanto e já não conseguimos tirar um tempo de qualidade, a não ser Deus, obrigado, abençoaste o meu dia, deste mais um dia de vida, obrigado, dá-me uma noite abençoada, porque ninguém quer passar mal à noite. É o que nós fazemos. Então, nós temos que entender o quê? 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Uau! É a pastora que diz, é unânimes que diz. Não, a palavra de Deus, nós temos que orar sem cessar. Ontem a pastora Flávia, não vou debruçar muito isso, falou orar em todos os momentos, a lavar a louça, a fazer comida, a conduzir, orar. Mas além, ouçam, e vocês agora podiam pensar, e fica por aqui? Não, há uma coisa muito importante. E Deus me despertou de uma maneira muito direta para vos atentar em relação a isto. E vocês vão concordar comigo. Pelo menos aqueles que lideram pessoas, vocês vão concordar comigo com aquilo que eu vou dizer aqui. Mas além de sermos constantes na oração, nós precisamos de mais. Precisamos de nos arrepender e precisamos de nos santificar. 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte: e se o meu povo fizer o quê? Que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se buscar minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus, olhem bem, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se o povo orar, se ele se humilhar e se arrepender, então não basta orar. Então, além de orar, eu tenho que me arrepender e eu tenho que ser humilde. Porque eu posso orar muitas horas, posso até cumprir todos os princípios bíblicos, mas se eu não for humilde, antónimo de humildade é? Antónimo. Não sabem, na classificação das palavras existe o antónimo e sinónimo. Qual é o antónimo? Orgulhoso. O antónimo é o contrário, o sinónimo é o mesmo. Já esqueceram da escola? Então, se Deus diz que nós temos que nos humilhar, que temos que orar, e se nós não fizermos isso, nós não somos humildes e nós somos orgulhosos. E eu aqui à frente, daqui a pouco, vou-vos dizer o que é que Deus diz sobre os orgulhosos. Sabem? Então não basta ter uma vida de oração. É verdade que o diabo ele teme homens e mulheres que oram a Deus. Mas como eu disse no título da palavra, existe um caminho. E um caminho são procedimentos. Então não é uma coisa, não são duas coisas, não são três coisas, são várias coisas. Então entendam uma coisa. Deus, ele não precisa de uma igreja grande, de uma igreja cheia de tecnologia, de uma igreja cheia de paredes pretas e tops. Deus precisa de um povo
que se arrepende dos seus pecados, que escolhe viver debaixo dos princípios bíblicos, que é santo, mas também é humilde. Então, mas eu sendo santo não sou humilde? Não. E porquê é que eu digo que ser santo e humilde? Pelaquela razão que eu iniciei há pouco. O que é que me serve orar tantas horas, ser tão espiritual? Conhecem pessoas assim? Super espirituais, espiritualizam tudo, mas depois a gente vê no caráter delas. Só fazem geneira. Eu nunca mais me esqueço. Quando iniciámos a igreja lá em nossa casa, conhecemos uma missionária, que não vou dizer o nome, não sei se ela pode me estar a ver online, nunca mais vi, mas lá do outro lado do mundo. E, meu Deus, ela conhecemos, gostei imenso da conversa dela. Sabem, aquela ainda era a meninice do ministério. Entendeu o que eu estou a dizer? Ingenuidade. A gente, quando começa em todas as coisas, por mais que nós tínhamos tirado um curso de teologia e tenhamos sido formados como pastor, mas aquilo é só teórica. Porque a prática tu aprendes aqui. Entendes? Então, ai meu Deus, tão espiritual, e uau, e profetizava e declarava bênção de Deus. Epá, e ela foi lá realmente ao nosso grupo e ela profetizou coisas que Deus já tinha falado. Entretanto, ela estava desempregada, os meus pais tinham uma pastelaria, eu resolvi lhe dar emprego. Então, eu verdadeiramente, eu conhecia a missionária. Ela não tinha caráter, tratava mal as pessoas, era arrogante, não tinha paciência, era impaciente. E eu pensei assim, meu Deus, mas ela era tão espiritual ontem, hoje vem para aqui e tem este comportamento. Ouçam, ela era muito dura, eu nunca tinha visto alguém assim. E eu pensei, nem os do mundo que eu tenho tido aqui empregados têm tanta arrogância como ela tinha. Mas naquele dia ela parecia humilde, meu Deus, tão espiritual. Mas verdadeiramente ela era uma mulher arrogante. E cheio de soberba. Então nós sabemos que se nós não formos humildes, nada serve. Pois a falta de humildade nos leva à soberba, nos leva ao orgulho. E o que é que em Salmos 138 diz? Embora estejais nas alturas, o Senhor, Ele olha para os humildes e de longe Ele reconhece os arrogantes. Então o Senhor lá das alturas, Ele sabe verdadeiramente em que classe tu te colocas. Se humilde, se arrogante, não há uma intermédia. Isto é como o céu e o inferno. Não há purgatório. Ou tu és humilde ou tu és arrogante. Não há intermédio. Não há uma classificação intermédia. Colossenses 3:12 diz o seguinte. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo, amado. Ouçam, ele diz assim. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tudo o que nós temos. Uau. Tudo o que nós não temos. Então, ouça uma coisa. Às vezes, as pessoas pensam e até têm vergonha de dizer que são humildes porque num calão pouco inteligente, ignorante, humildade é associado à pobreza. Quem é que já... Mas não é. Vocês já foram ao dicionário. Sabem o que é humilde? Eu venho-vos explicar. Humilde não é ser pobre. Ser humilde é entender o seu verdadeiro valor. A humildade é reconhecer que tudo aquilo que nós temos, ela vem verdadeiramente de Deus. Humildade é reconhecer que toda a capacitação, todos os dons e talentos, eles vêm de Deus. Humildade é reconhecer o valor de cada pessoa e não ter vergonha de se associar às realidades diferentes. Isso é humildade. Então, humildade não é ser pobre. Humildade é reconhecer o valor. Então, humilde é estar pronto a servir as pessoas sem olhar à sua condição, sem olhar ao seu cargo e, muito importante, sem esperar nada em troca. E nós não podemos esperar em troca, sabem o quê que eu aprendi ao longo da vida ministerial? Nem a coisa mais simples, Florencio, que é a gratidão. Rodrigo, nem a gratidão tu podes esperar em troca pelo bem que tu e a Paula praticam. Mas isto dói. Porque se há uma coisa que nos dói, é a ingratidão. Piedade, se há uma coisa que nos dói, é a ingratidão. Porque no fundo ninguém espera, é ou não é, Silvani? A gente não faz, a gente não espera que nos deem algo em troca, mas a gente espera pelo menos respeito pela nossa pessoa. É ou não é? Deizinha, a gente espera ao menos de respeito. Mas Deus diz, nem isso tu deves esperar. E continuar a praticar o bem.
Porque é Ele que manda as bênçãos do céu à tua vida. Lá no céu está à tua espera algo tremendo que será dado a ti. E ainda aqui na terra tu irás colher os frutos daquilo que tu semeias. Então a humildade não é nos cansarmos de fazer o bem, mas continuarmos a fazer o bem sem esperar nada em troca. Mateus 5:5. Ouçam o que a palavra de Deus diz e gravem isto como sendo um percurso também a percorrer. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Oh, meu Deus. Vale a pena ser humilde. Vale a pena ser humilhado. Vale a pena continuar a praticar o bem a quem nos faz mal. Vale a pena, porque só dessa forma nós vamos realmente receber a herança, a terra prometida. Então nós entendemos o quê? Que a oração ela é necessária, mas ela é uma bênção invisível. Mas nós temos que entender que também temos que ser constante em todas as coisas. Então essa oração ela tem que ser constante em nossa vida. E sabem, Deus prioriza aquele que é insistente. Insiste, insiste e continua a insistir. E Deus, Ele ama o humilde. E oração é sinónimo de humilhação. Então nós quando oramos, nós nos humilhamos perante a presença de Deus, a face do Senhor. Quando nós oramos e somos constantes na nossa oração, nós dizemos a Deus que não somos autossuficientes e que nós dependemos única e exclusivamente dEle. Significa que quando tu não oras, tu estás a dizer, podes ir embora, eu sei como hei de resolver, eu sei como hei de fazer e eu sei para onde hei de ir. E esta geração, ela está cheia de igrejas cheias, crentes aparentemente fervorosos, mas cheios de orgulho. Quantos concordam? Crentes que estão cheios de orgulho. E nós conseguimos entender e perceber isso como? Quem é líder aqui, quem lidera pessoas, até quem lidera pessoas no seu local de trabalho, consegue perceber que as pessoas são orgulhosas. São revestidas de uma falsa espiritualidade, mas elas são realmente orgulhosas. Isso é fácil perceber na sua forma de falar e nas atitudes que elas desempenham à nossa volta. Entendam uma coisa, o orgulho ele é um demónio que cessa os nossos ouvidos, que impede, que tapa os nossos ouvidos de ouvir a voz de Deus. Por isso é que muitas vezes a gente segue o caminho errado e a gente diz que não ouviu a Deus. Mas porquê é que nós não ouvimos a Deus? Porque há um orgulho que parece que é santo, mas é demoníaco dentro de nós. E eu não estou a falar para quem não conhece a Deus, eu estou a falar para crentes, aqueles que se dizem convertidos e salvos, mas são orgulhosos. Entendem? Não é a pastora que está aqui a avaliar a tua vida, porque eu nem sei a vida da maior parte de vocês, nem o que é que vocês têm feito na vida. Sei algumas coisas porque a Talita hoje falou comigo e desabafou-me quanto a algumas coisas. A Daisy também falou, então eu sei o que está a passar, o Rodrigo e a Paula, mas de mais ninguém eu sei. Então imaginem, é Deus que está a alertar a igreja. Há que quebrar esse orgulho. Há que entender que nós possamos ser corretinhos, certinhos, fazer tudo direitinho, mas se houver um orgulho, há um impedimento para que Deus possa agir na nossa vida. Por isso aquele versículo que nós lemos inicialmente, em que diz, se o meu povo se humilhar, nós entendemos que o ato de humilhação é um ato para quem é realmente humilde e não autossuficiente. Então nós temos que entender que Deus se agrada do nosso coração humilde. Então por isso é que há um percurso, há um processo a ser realmente feito, para que nós possamos alcançar o melhor deste ano e o melhor de todos os anos. Temos que entender uma coisa, e isto é extremamente importante. A única coisa que nos dá acesso a Deus é nós sermos cheios do Espírito Santo. É nós deixarmos realmente que a glória dele se manifeste a nós. Porque sabem porquê? Porque Deus ele é Espírito. E a única forma que tu tens de comunicar com Deus é no Espírito. Se tu não és cheio diariamente de oração, se tu realmente não tiras o teu tempo e não dás continuidade àquilo que nós temos aqui a fazer diariamente, que é ouvires a palavra de Deus, é meditares na palavra de Deus, é orares a Deus, é ouvires até o que Ele tem para falar contigo,
nunca te vais comunicar com Deus, porque Ele é espírito, Ele não é matéria, não é carne. Então só revestidos de um espírito que está alimentado é que verdadeiramente nós podemos dizer, Deus disse-me, Deus falou-me, eu vou fazer desta forma, porque eu fui revestido do poder e da autoridade do Espírito Santo. Mas ouçam, não acaba aqui, ainda é muito mais importante, muito mais grave o que eu vou falar. Então, a oração ela gera, tomem bem atenção que eu estou quase a terminar, mas esta parte final é muito importante para que vocês culminem a mensagem de hoje e ela seja aplicada na vossa vida. A oração ela gera intimidade, a oração ela gera sabedoria. Raquel, a oração ela gera direção. Ela gera manifestação da glória de Deus. A oração ela gera uma coisa muito importante que é poder de Deus. E por sua vez, o poder de Deus ele gera cura, libertação e salvação. E era aqui que eu queria chegar. Hoje em dia as igrejas elas crescem porque os irmãos saem de igreja para igreja. Digamos que há um tráfico de membros. É uma realidade, não é só aqui na Europa. Nem é só em Setúbal, é uma realidade no mundo. Quando nós assistimos àquelas conferências para pastores mundiais e dos pastores mais XPTO e do mundo, todos dizem o mesmo. Não se enganem. As igrejas grandes, elas não cresceram com salvação. Elas cresceram com membros que saltam de igreja em igreja. Entendem? Isto não é uma boca, porque eu não detesto ir para eu sou muito direta e quem me conhece sabe que eu sou assim. Quando tenho a dizer, digo. Por isso não preciso vir para aqui dizer nada, está bem? Então é assim, essa é uma realidade. Então as igrejas, cada vez nós temos que entender, isso me preocupa. A salvação é cada vez mais escassa. E durante anos, desde que estamos no ministério assim mais efusivos, porque praticamente nós estamos no ministério desde que aceitámos Jesus há muitos anos, mas na direção de pessoas, na direção de igrejas, tenho 14 anos. E essa pergunta é uma pergunta que faço constantemente. Estando em Portugal, porque é que é tão difícil converter os portugueses? Não é? Sabe o que é que aconteceu aí há uns 14 anos, 15 anos atrás? As igrejas todas, elas estavam cheias de pessoal imigrante, estrangeiro. E principalmente brasileiros, e graças a Deus por isso. E é o povo brasileiro que sustenta muitas igrejas e muitas famílias pastorais. É em Portugal. Não são os portugueses, porque eles não estão cá. A maioria, se é imigrante, então é dessa forma. E há uns anos atrás, o Brasil teve uma melhoria na sua condição financeira e muito brasileiro regressou assim, de repente, foram embora. Olha, irmãos, muitas igrejas fecharam. Muitos pastores tiveram que voltar a trabalhar e dói-me o coração porque assim ficam anos sem fazer um currículo profissional, porque eles a única coisa que fizeram, e muito bem, é obedecer a um chamado e servir a Deus. E de repente viam-se com 50 e tal anos, sem recurso financeiro da igreja, a ter que se dedicar a um trabalho e nem sabiam o que é que tinham que pôr no currículo. Não era pastora nessa altura, mas aquilo já me doía, me angustiava o coração. E me perguntava, Deus, me dá a possibilidade de um dia fazer diferente, ou me mostra o caminho. Onde é que nós todos como igreja estamos a errar? Eu tenho sede e eu já disse aqui várias vezes que todos os dias a minha pregação diária é Deus, mete alguém na minha vida que eu possa falar de Jesus. E Deus mete, às vezes, das formas mais, impossível. Há uns anos atrás eu conheci o Otair porque tive um furo no pneu. Liguei para uma oficina que mandasse alguém arranjar o pneu, lá veio o Otair. Enquanto estava a arranjar o pneu, vi que disse que ele era brasileiro, pensei, se não conhece a Deus, vai conhecer agora. O brasileiro já nasce quase convertido. Mas ele, na verdade, estava meio na corda bamba, meio desviado. E ele depois contou-me que enquanto eu falava, ele só dizia, então, mas desculpa lá, agora tenho que estar aqui a aturar isto. Nunca mais cala. Não sei o que mais. Até que ele deve ter percebido, então, mas você é o quê na igreja? Sou pastora. E ele pensou, logo vi, só podia ser pastora, só fala de Deus, tem outra coisa para falar. Mas a verdade é que realmente aquele dia foi um dia especial na nossa vida, foi o Otair. Através dele conheci a família maravilhosa, já são há uns anos que estão aqui e vejo-os cada vez mais avivados. Ainda não estou num ponto que eu desejo, mas vão chegar lá, porque nós vamos fazer por isso. Amém? Então,
quando chego a casa, no final do dia, e chego feliz, querem-me ver assim com um grande sorriso, é ter encontrado alguém que eu tenha falado de Jesus. Oh, meu Deus, a pessoa até pode não ter feito realmente a oração da salvação, mas eu acredito que a semente ficou lá. Mas se fez então a oração da salvação, pensem numa pessoa que fica muito feliz. Contar uma história aqui também da Rita, já está aqui connosco há anos. A Rita, eu encontrava ela também, tinha-a conhecido numa fase em que ela, frutífera, cheia ali do poder de Deus, mas durante uns anos ela saiu do caminho de Deus. E quis Deus que o nosso caminho se cruzasse muitas vezes. E então, não sei, era mesmo de Deus. Houve anos que não se encontrava e durante aquele ano, que eu tinha, por acaso, começámos com um grupo de vida lá em casa, todos os dias encontrava a Rita. E a Rita diz que fugia de mim. Diz que lá no recheio, assim que me via ao longe, ela tentava pôr-se ali por dentro das grades, lá das paletes, lá vem ela novamente com a mesma conversa. Saía de casa e encontrava a Rita. Nessa altura estava a trabalhar numa empresa de limpeza. E ela está a limpar aqui ao lado. Ela subia as escadas com o balde a correr, a ver se ela não vem ter comigo. Mas a verdade é que a perseverança, não desisti. E hoje a Rita está aqui, para mim é um orgulho, né? Hoje, a Rita e a Susana têm as duas em história diferente, mas estão as duas muito idênticas. E olha o que Deus fez com elas. Deus voltou a trazê-las ao Evangelho de uma forma sobrenatural, porque elas estavam há muitos anos, pelo menos a Rita há muitos anos ali sem congregar. E a Susana não colocava verdadeiramente em prática os seus dons e talentos. E quis Deus realmente que elas viessem novamente desta forma frutífera. E nunca se desviaram, permaneceram estes 12 anos que nós temos de igreja. Um altos e baixos. Conheceram-me na fase da meninice ministerial, que era muito dura. Não era, Telmo? Irmãos, pensem com cada coisa. Imagina, era dura. Agora já não sou, não é? Só não me conheceste na outra fase. Imagina, elas disponibilizaram-se logo a servir um grupo de vida, a entrar no grupo da liderança, e aquilo, volta e meia, não sei, eu era mesmo dura, eu já pedi perdão, vocês já me perdoaram, não é? Mas olha, perseveraram. E hoje elas têm uma condição que elas nunca mais podem fugir. Sabem porquê? Porque Deus lhe deu o privilégio, isto não é dado a todos, mas é dado a alguns. Quando nós saímos debaixo da autoridade da MCI, tivemos que... Deus teve de dar o nome e fomos unânimes, tivemos que constituir tudo. E nós falámos na reunião de liderança que teríamos que ter uns estatutos e teríamos que formar uma igreja e formar uma associação legal perante o Estado. E disse que nós dissemos que íamos chamar as pessoas mais antigas para assinar os estatutos. Então estas duas almazinhas agora assinaram os estatutos de uma igreja que elas fizeram nascer. Olha como Deus as honrou. Têm noção o que é ter o vosso nome? Um dia elas partem para a glória e a Rita Neto e a Susana Costinha fizeram parte de uma igreja que foi constituída na terra. Vale a pena nós permanecermos no propósito, vale a pena nós não desistirmos e vale a pena, ouçam, nós não andarmos no tráfico. No tráfico. Entendes? Vale a pena, porque às vezes a gente não entende, mas quando a gente muda, andamos só de muda em muda, com tudo, até mesmo com o trabalho, estamos quase a ser promovidos a chefes, mas vamos para um outro trabalho e perdemos a promoção de chefes, que nos ia dar uma melhor condição. O ser humano é assim. Então entendam, pensem bem antes de dar um passo da mudança. Então, nós entendemos que as igrejas, a salvação é cada vez mais escassa. À segunda-feira, reparem bem, todos vocês aqui seguem várias igrejas, nós crentes, claro, podemos seguir moda, podemos seguir, e é bom seguir outras coisas, decoração, tudo o que vocês quiserem. Mas toda a gente segue certamente muitas igrejas. Então, à segunda-feira de manhã, a gente vai no Stories, o que é que nós vamos ver? Os Stories de todas as igrejas. E nós conseguimos perceber até que foram tirados os melhores Stories, que escolhem os melhores cantos, que realmente tira as melhores fotografias, é ou não é? Tira realmente, ninguém vai lá mostrar cadeiras vazias. E depois aquilo dá uma ilusão de ótica. Mas se a gente for contar as cabeças, parece que estão 60, mas depois só estão 15. Porque é uma ilusão de ótica. Mas tudo isto, não é? Faz parte. Então, mas quantas vezes nós vimos nesses vídeos ou na descrição desses stories que converteram 20 pessoas? Converteram 2 pessoas? Que converteram 1 pessoa? Não. Por isso é que a gente sabe muito bem que as igrejas crescem, mas por mudança, não por conversão de alguém que aceitou Jesus. Mas a realidade é esta e é aqui que eu quero chegar. Sabem porque é que isso acontece? Porque é culpa minha, é culpa tua e é culpa de todos nós. Porque a salvação ela é consequência de oração. E hoje em dia, com tantos afazeres, com tantas prioridades e com a facilidade de trocarmos as nossas prioridades e não sermos constantes, nós não oramos. John Wesley,
Toda a gente conhece aquele grande avivalista. Sabem quantas vezes ele orava por dia? 6 horas ao dia. Jonathan Edwards, ele orava 13 horas ao dia. Foram conhecidos como os grandes avivalistas. Realmente converteram milhares de pessoas. Fizeram história e podíamos estar aqui se tivéssemos tempo a falar de tantos outros. Então precisamos entender que não basta ser constantes na fé. Não basta realmente sermos pessoas que oramos, e que realmente lemos a palavra de Deus. Temos que ser pessoas também verdadeiramente humildes e verdadeiramente arrependidas. Porque só a oração de um humilde e de um arrependido produz frutos. Então nós diariamente temos que orar por quê? Por salvação. Nós temos que entender que quando nos arrependemos, quando nós nos arrependemos, nós nos tornamos santos. Quando nos tornamos santos, nós nos tornamos humildes. E toda esta envolvência prática de oração, de santidade, de humildade, ela gera frutos. E gera frutos em quem? Naqueles que estão à nossa volta, que cruzam o nosso caminho, e é tudo isso que gera e que leva à salvação. A minha maior função e a tua nesta terra é levarmos pessoas para Cristo. Não quero que respondam, mas quero que penses. 2021, quantas pessoas aceitaram Jesus através da tua vida? Quantos anos tens de crente? 10, 15, 20. Ao longo desses 10, 15, 20 anos, quantas pessoas confessaram Jesus como Senhor e Salvador? Fazem parte da tua vida. E nós somos rodeados de muitas pessoas. Muitas. No nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, nas vezes que vais ao ginásio, nas vezes que vais ao supermercado, nas compras, na cabeleireira, nas unhas, nos cílios. Tem noção da quantidade de pessoas, na depilação definitiva, a quantidade de pessoas que estão à nossa volta, as oportunidades que nós temos de falar de Jesus e que nós não fazemos. Então a vida cristã é um procedimento que requer vários requisitos, como eu falei desde o início. Não depende apenas de um ato isolado, mas de um conjunto de atos, de práticas, de atitudes e de comportamentos e defeitos. Então não é apenas uma única coisa, são várias coisas. E dessa forma nós podemos chegar a setembro. E no final de 2022, mesmo passando por lutas e por tribulações, mas podemos conseguir chegar ao final de 2022 com bons resultados, com uma vida, um ano bem-sucedido, com um ano próspero em todos os sentidos, principalmente em pessoas salvas.